a todos e a todas. É uma alegria muito grande nos encontrarmos aqui novamente pela segunda vez neste ano 2022 para a realização da 30ª CIPAT. É bom sempre lembrar que nós realizamos a primeira edição de 25 a 29 de abril deste ano, quando o professor Augusto e o doutor Álvaro estão ali, e igualmente outros que poderão também falar. Não era fácil realizar uma CIPAT por ano. O ano passado realizamos 2 edições e este ano repetimos a dose, igualmente com 2 edições. Esta edição especial, que teremos ao longo de toda esta semana, de 26 até o dia 30 de setembro, hoje na parte da tarde e todos os demais dias na parte da manhã, às 10 horas, conta com o tema segurança e meio ambiente. Todos nós sabemos do valor deste tema, aliás, bem trabalhado, inclusive, na semana 13ª da cultura religiosa, na semana passada, onde nós pudemos refletir um pouco sobre a situação que nós estamos na crise socioambiental, na crise ecológica, na crise dos direitos e dos deveres, a partir da temática que nos foi proposta sobre a cidadania. Nós sabemos de toda a situação de pobreza, do gigantismo, de doenças, de enfermidades que nós tivemos com o advento da pandemia, não apenas, digamos, o número altíssimo de hoje, de quase 690 mil mortos, mas todos aqueles que ficaram com sequelas. Também é importante lembrar que o tema meio ambiente tem a ver com aquilo que o Papa Francisco tem nos pedido, que é uma ecologia integral. O grande desafio neste sentido é que nós tenhamos a capacidade de escutar a vida naquilo que ela está sendo gerada, na forma como ela está acontecendo no dia a dia. E é óbvio que um tema como este, deste ano, segurança e meio ambiente, tem tudo a ver com a situação da universidade, porque nós não podemos falar apenas da universidade enquanto ambiente interno, mas de tudo aquilo que a envolve. Recordemos, por exemplo, a situação de transporte, o quanto isso influencia na saúde psicológica, mental ou no cansaço físico, a depender dos horários de pico. Recordemos, igualmente, toda a pressão que nós ainda estamos vivendo no retorno a a vida, digamos, no presencial, a este sistema que nós ficamos 2 anos, alguns 2 anos e meio. Então, essa readaptação que realmente está muito difícil. Neste sentido, é importante também lembrar os temas desta semana. Hoje, após a mesa de abertura, teremos o tema segurança do trabalho, com o doutor Álvaro. Amanhã, o nosso querido padre Josafá, o ex-reitor, estará nos falando sobre meio ambiente, valor ecológico do cuidado com o campus. E, na quarta-feira, doutora Daniela, saúde alimentar. Na quinta-feira, professor Marcelo Mota, da arquitetura, sobre o meio ambiente. E, na sexta-feira, professor Gustavo Rubichê, sobre o tema ecologia e meio ambiente. De tal forma que o meio ambiente é para nós ali a segunda palavra de todos os dias, já que a primeira é segurança. Gostaria ainda de lembrar o fato de que nós estaremos aqui todos os dias, porém, as nossas palestras ficarão disponibilizadas depois para que todos possam ouvir, acompanhar e ao mesmo tempo, possamos espalhar e passar para as outras pessoas. Nossos agradecimentos muito carinhosos a cada uma das pessoas que aceitaram estar e colaborar conosco para que nós possamos realizar esta semana. Agradecimentos e saudações também a todo o pessoal da CIPA. Temos aqui
nossa vice-presidente, a Daniela. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos. Temos também o pessoal da nossa secretaria, Fernanda, Caio. Boa tarde. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Boa tarde. Temos os demais cipeiros, olha ali, Luiz Domingo, Jorge, a Suelen, o Léo, a Andréia, pode ser que tenha um outro, o Gelsemi, que entrou com outro aplicativo, temos o Samuel, que é quem nos acompanha pela segurança do trabalho. Muito obrigado a todo o pessoal do SESMIT e um agradecimento muito carinhoso ao professor Augusto Sampaio, que nos acompanha, pelo visto, há 30 anos, acho que viu cada uma das CIPACs. Ou estou errado, professor Augusto? Boa tarde, e ao senhor a palavra, e depois agradecimentos ao professor Álvaro, a quem ouviremos em seguida. Boa tarde. Bom, são realmente 30 anos, né? Eu achei que estava gravando naquela hora, comecei a falar sem parar, vai me desculpar. Mas, enfim, são 30 anos realmente de acompanhando mudanças da universidade, né? E a construção desse modelo atual também não foi muito fácil, nós passamos por várias situações bastante difíceis. Aí o doutor Álvaro sabe, quando ele recebeu essa incumbência, aceitou de assumir a nossa segurança do trabalho, lá, o serviço médico ocupacional, dos desafios, né? O médico que ele substituiu, é bom contar a história para vocês entenderem, era um médico, enfim, atuava aí, né? Substituiu uma outra senhora que foi médica e não deu certo aqui. E um belo dia eu recebo aqui um oficial do Exército, do Estado-Maior do Exército, perguntando se esse médico trabalhava aqui na PUC. Eu falei, trabalha, senhor. E ele tem carteira assinada? Claro que ele tem. Bom, isso foi o que eu informei. O problema é que esse médico, na época, ele teve uma implicância com a médica que era da Unimed, surgiu um problema muito sério lá entre os dois, e essa médica, então, cujo irmão era um general de divisão do Exército Brasileiro, servindo no Estado-Maior do Exército em Brasília, trocou informações, porque esse médico ele era da reserva do Exército, né? E aí eu disse que sim, ele perguntou, só pode informar ao comando do primeiro Exército, no caso, na época já era o Comando Militar do Leste, que ele assina a carteira, claro, funcionário. Né? E aí ele foi... O problema é que, quando ele saiu do Exército, ele assumiu um compromisso, recebeu uma promoção e uma gratificação, mas com um compromisso de não trabalhar de carteira assinada, porque ele tinha uma doença pública, autoimune, não sei o que era. Bom, ele estava trabalhando. Aí ele saiu da PUC, teve que sair da PUC, mas com raiva ele deletou todo o sistema do computador, deletou tudo. O doutoral teve que reconstruir, refazer. Então, para contar a história, eu tenho muita história para contar. Repetindo o que eu já tinha falado, conversado, achando que estava sendo gravado, e que é um prazer, né? Eu estou aqui na qualidade de comissão especial do nosso reitor, o padre Anderson pediu que eu representasse, ele que deveria estar programado para abrir, mas é um compromisso, e ele pediu que eu representasse, então, o nome dele, eu declaro aberta a sessão e quero dizer agora da gratidão da universidade, né? Eu acho que a universidade toda tem que ser muito grata ao Serviço de Engenharia e Medicina do Trabalho, porque no auge da pandemia, todo mundo em casa, né? Eles estavam aqui presentes, marcando esse campus para que todos voltassem com segurança, acompanhando esse vai e vem dos protocolos que surgiram toda hora, né? Então, eu quero agradecer muito, né, a essa equipe toda, agradecer em especial ao doutor Álvaro, né, por essa liderança que ele tem aí, muito boa, de mapear os nossos campos, de entender as demandas da universidade. A PUC só quem está aqui na PUC é que entende o quanto é complexa essa comunidade, né? Todo mundo sabe tudo, e ninguém sabe nada. No final, a gente tem que ter paciência, dar um passo atrás para avançar dois, enfim. Mas é um trabalho muito bonito e eu quero agradecer muito ao padre Valdeci, como presidente da CIPA, pela atuação também cada vez mais presente, organizando tão bem essas semanas que dão trabalho, eu sei que dão trabalho, e pela visão, né,
da escolha dos temas, né? Realmente, o meio ambiente é a preocupação do mundo todo, mas especialmente do nosso Papa Francisco, né? De modo que é uma missão, é um trabalho árduo, né? E eu quero, enfim, desejo a todos uma semana bastante proveitosa em termos os palestrantes são os melhores possíveis que o senhor escolheu, muito bem, parabéns também. E é isso, enfim. Né? Eu só vou pedir licença, não vou poder permanecer o tempo inteiro, porque a principal tarefa do biscritor comunitário aqui é apagar incêndio. E hoje, desde sábado, eu estou tentando, a partir de uma mensagem recebida da direção, apagar o incêndio, que é meio complicado, mas quase sendo praticamente extinto, graças aos bombeiros que me atuam, que me ajudam da Secretaria Comunitária. Parabéns a todos, muito obrigado. Eu estou vendo a nossa vice-presidente, a Dani, nossa funcionária aqui, que conhece bem o dia a dia da comunitária, que pode testemunhar que a cada hora chega um incêndio, de modo que estão apagando o que começou no sábado, mas já está agora em fase de extinção. Né? Eu me sinto tão um bombeiro também do Serviço de Engenharia, se você trabalha em medicina do trabalho. De modo que, muito obrigado, doutor Álvaro. Eu quero também um agradecimento especial ao doutor Álvaro, braço direito e esquerdo, em certos momentos que nos ajuda muito, de modo que, e sempre ajudando muito, aliás, né? E com uma responsabilidade cada vez maior, a questão como é complexo agora o mundo de hoje, né? Estamos com o suicídio, está acontecendo 2 tentativas agora, infelizmente o rapaz faleceu, né? Enfim, outro, toda hora tem uma emergência, né? Então, o doutor Álvaro está acostumado às emergências, até por ser médico, ele sabe como a gente pena aqui. Mas, então, boa semana a todos. Agradeço muito, né? Em nome do nosso reitor, desejo sucesso na nossa semana aí, que corra tudo bem, tá bom? Um grande abraço a todos e com licença. Tá. Padre, o microfone. Obrigado, professor. Entre as coisas que eu me lembro sempre, escutar, vamos dizer assim, em sua própria boca, sobre a presença de algumas pessoas aqui, o valor. Então, muito obrigado, um abraço ao padre reitor. E eu me lembro bem, por exemplo, que quando eu entrei, o senhor me disse assim, falou, bom, esse rapaz na CIPA quer dizer alguma coisa. Um diretor na CIPA, presidente da CIPA e um padre na CIPA. Eu me lembrei muito bem disso. Veja, a PUC ela tem essa facilidade, na sua complexidade ela tem a beleza que todos nós nos envolvemos no dia a dia e isso é muito bonito e a construção dela vai acontecendo. Então, muito obrigado por abrir a CIPA, pela presença e que o fogo lá não seja tão grande para ser apagado e que a água seja suficiente para apagar. Um grande abraço. Até sábado vamos ter muito incêndio. Se prepara, por favor. Misericórdia. Tá bom. Bom, muito obrigado. Amém. Com licença. Então, muito obrigado. Eu passo a palavra agora, então, ao doutor Álvaro para a abertura, não é para a palestra ainda, a conferência, né? Na mesa de abertura, e já agradecendo, doutor Álvaro, pelo carinho, o acompanhamento, ou seja, tudo aquilo que o senhor tem feito pela CIPA, e em especial, é claro, em cada um dos momentos, apagando também o fogo quando necessário. Então, tenha bondade, doutor. Muito obrigado, padre. Até aproveitando e falando sobre apagar o fogo, a gente tem hidrantes suficientes na PUC hoje para garantir qualquer sinistro. Pode falar para o Augusto isso. Bom, dar as boas-vindas a todos, né? Eu acho que realmente o senhor conseguiu, durante esse período do seu mandato, formar um grupo com bastante responsabilidade. Conseguir fazer 2 CIPATs por ano não é fácil. A gente tinha muita dificuldade em fazer uma, imagina fazer 2. Então, eu queria lhe dar os parabéns pelas 2 gestões seguidas suas, conseguindo realmente fazer um trabalho que não se tinha visto até agora. Certo?
Parabéns a todos os cipeiros presentes, certo? E vamos à palestra. Ok, muito obrigado, um grande abraço para o senhor. E antes de iniciarmos a palestra, eu também gostaria de dizer uma outra palavra. Quando nós iniciamos os trabalhos da CIPA na gestão 2020-2021, esta é 2021-2022, já quase passando para 2022-2023, né? Mas lá atrás, infelizmente, logo nós iniciamos todo o trabalho já em tempos pandêmicos. Eu aqui gostaria de deixar registrado todo o esforço que houve de cada um, de cada uma, para poder realizar o trabalho. As muitas visitas para a construção de mapas. Agradeço ao pessoal do escritório Modelo, é bom que nós registremos isto, que tem confeccionado os mapas. A cada um dos membros da questão da inspeção, da investigação, dos eventos, a construção da página, atualização ali no site. Agora nós estamos com um projeto muito bonito, que é um game, um jogo, para que alunos, professores, funcionários, enfim, todos nós possamos, entre aspas, brincar um pouco no processo educativo, no encontrar e no solucionar possíveis situações de acidente, de incidentes dentro do campus. Nós queremos chegar a um segundo aplicativo, tudo permitindo, que seria para a questão justamente da saúde e educação socioambiental. De tal forma que, se a pandemia nos colocou dentro de uma era, que poderíamos chamá-la de era digital, com certeza a CIPA soube aproveitar de todo este trabalho, seja para a realização das reuniões mensais, dos eventos, das lives mensalmente, a atuação naquilo que é o tema da saúde de cada mês e, igualmente, é óbvio, nas próprias CIPAs. É uma riqueza muito grande todo o trabalho que a CIPA tem realizado, na visita aos departamentos, em cada uma das unidades, e poder ter colaborado. O envolvimento que a CIPA tem conseguido, igualmente, de diretores, de decanos, de vice-reitores, no sentido de que nós realmente estejamos sempre atentos. Enfim, uma última palavra de agradecimento ao professor Moisés. Ele tem sido realmente um aliado muito grande, muito importante em toda esta luta, quando nós precisamos. Então, nossa gratidão a cada um, cada uma, e hoje nós já teremos a primeira palestra sobre o tema segurança do trabalho. Quando nós fizemos a edição no ano passado, o Dr. Álvaro prometeu que estaria conosco este ano, só não falou qual seria a edição. Fomos nele na primeira e ele disse, bom, eu prometi para este ano, mas temos mais uma, né? E manteve a palavra e agora, na segunda, está aqui conosco. Dr. Álvaro, novamente, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, pela presença muito amiga. Soubemos, é claro, de toda a situação também de Covid, como eu sofri, mas o senhor soube manter o ânimo, o senhor é um homem que a gente vê sempre sorrindo, muito disposto, muito cordial, muito amigo. Isso, com certeza, ajuda a cuidar do campus, da saúde do campus. Até mesmo uma simples brincadeira como esta de antes. Olha, temos mais hidrantes hoje do que fogo na PUC. E se acontecer alguma fogueira, temos hidrante ali de sobra. Esse seu astral, realmente, altamente positivo, pode ter certeza, sempre nos contagia. Então, muito obrigado e lhe passo a palavra e depois teremos assistência ali do Caio. Bom, padre, muito obrigado ao professor Augusto também pelas palavras dele, ao senhor e a todos, na verdade, que estão participando desse bate-papo. Eu vou colocar aqui algumas coisas um pouquinho diferentes, né? Eu fui convidado para falar, pelo padre Valdeci, para falar sobre segurança no trabalho. Mas falar de segurança no trabalho significa escolher, na verdade, qual a abordagem para esse tema, que é muito extenso e variado, né? E muitas vezes torna-se repetitivo para os ouvintes. Porém, mesmo sendo repetitivo, né, é importante para a sedimentação dessas informações. Então,
Vamos um bocadinho. Como este ano já tivemos a oportunidade de ter a apresentação da doutora Ana Rita, que trabalha conosco aqui no Serviço de Medicina Ocupacional, e eu achei por bem, ela já falou sobre segurança esse ano, segurança no modo normal, como todos falam a respeito da segurança. Eu achei que, de repente, seria bem interessante trazer algumas informações não abordadas anteriormente. Vamos falar, na verdade, sobre as NRs. O que são NRs? NRs são normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Que atualmente são 35, já que 2 foram revogadas, a NR2 e a NR27. Pode passar isso aqui. Este ano, tivemos várias alterações na área de segurança ocupacional, com modificação de algumas NRs. Os médicos estão passando? Não está passando aí, não? Não, outros. E não está passando? Não está passando. Só um minutinho, está havendo um problema técnico que já vai ser resolvido. Não sei se está lá. Volta. Volta. Não está aí? Não, ainda não voltou. Volta outro. É a luz de Não, imagem. está Não sei. travando aí. Não está passando. Desculpe pela falha técnica aqui, mas... Não, porque não está... Bom, essas, na verdade, são as normas regulamentadoras das quais eu falei, que são, na verdade, são 35 e não 37. As que estão em azul e que virão no próximo slide são as que eu vou falar aqui. As outras não são pertinentes ao nosso trabalho dentro da universidade. São referentes a transporte, a área marítima, trabalho de saúde de profundidades, coisas que não estão inerentes ao nosso trabalho. Então, eu selecionei só aquelas sobre as quais eu vou falar e que estão realmente pertinentes com o nosso trabalho dentro da universidade, né? Deixa eu ver aqui. Agora passa o outro para mim, por favor. Está passando. Entrou. Bom, na verdade, elas são 13. Tá? Eu vou começar com a NR1. Tá? Bota. Passou demais. O problema técnico continua existindo, mas a gente vai resolver já já. Passa. Não. Próximo. Isso. A NR1, que, na verdade, antes eram só apenas disposições gerais, e entrou, a partir deste ano, de janeiro de 2022, o GRO, que é um Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. E o PPRA, que antes era o Programa de Prevenção de Riscos Ocupacionais, saiu para a entrada desse GRO e do PGR. Vou falar sobre a NR4, que é o SESMIT, o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, NR5, que é a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a NR6, EPI, NR7 é o PCMSO, na verdade, o objetivo do PCMSO é proteger e preservar a saúde dos empregados em relação aos riscos ocupacionais. Próximo. O NR9, que era o PPRA antigo, e agora é considerado como apenas avaliação e controle das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos. A NR10, que, na verdade, é a segurança em instalações de serviço e eletricidade. NR15, atividades e operações insalubres. NR17, ergonomia. 23, é proteção contra incêndios. E a 32, segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, leia-se aí, serviço de medicina ocupacional. A NR33, que é segurança e saúde nos espaços confinados, e a NR35, que são os trabalhos em altura realizados pelos nossos funcionários no campo. Próximo. Bom, aqui vocês têm uma ideia, na verdade, do que é o SESMIT. O SESMIT tem essa confusão que vocês estão vendo aí, certo? E eu vou falar sobre cada uma delas. Tá? Isso aí, na verdade, mostra a interligação entre a área de segurança do trabalho e a área médica. Tá? É tudo interligado.
Tudo que eles fazem está diretamente ligado à saúde do trabalhador. E tudo que nós fazemos é com a preocupação de preservar essa saúde. Eu vou começar, por isso eu pedi que fosse a menina que fosse fazer aqui, que era para facilitar a abordagem. A primeira é a NR1, é essa que aparece em cor de rosa. A NR1, na verdade, mudou com a entrada do GRO e do PGR este ano. Quais são os objetivos? Os objetivos da NR1 no PGR é atuar com medidas para evitar riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho, identificando-os e acompanhando esses riscos para evitar injúria à vida do trabalhador. Identificar os riscos, também levantar e identificar riscos possíveis, lesões e agravos à saúde dos seus colaboradores, avaliando os riscos ocupacionais, indicando seus níveis, garantindo assim segurança para todos os trabalhadores. Promover segurança, tudo é função da NR1. Classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade e a adoção de medidas de prevenção, bem como implementar essas medidas de acordo com a classificação de risco e ordem de prioridade, visando sempre a eliminação, mitigação ou neutralização dos riscos identificados no inventário de riscos, tornando o ambiente de trabalho o mais seguro possível. Depois temos a NR5. Vocês vão entender o porquê desse gráfico no final. Tá? Depois a NR5, que diz respeito, na verdade, à CIPA, certo? Comissão Interna de Prevenção do Acidente. E que este ano também foi alterada, conforme eu disse, passando de 18 participantes para 28 participantes, 14 indicados e 14 eleitos. Né? Quais são os objetivos da CIPA? Os objetivos da CIPA, na verdade, são observar e relatar condições de risco nos ambientes de trabalho, solicitar medidas para reduzir, neutralizar ou eliminar os riscos existentes, discutir os acidentes ocorridos, encaminhando o relatório ao SESMIT e ao empregador, solicitar medidas que previnam acidentes semelhantes, orientar os demais trabalhadores quanto à prevenção desses acidentes. As reuniões da CIPA, que funcionam como um centro de convergência de recebimento de informações que devem ser analisadas, julgadas e transformadas em conclusões e solicitações, que serão transferidas numa fase final a quem deverá resolver os problemas, que é o que vocês fazem, na verdade. Esses grupos que o padre Valdeci criou conseguiram fazer com que a CIPA tivesse uma habilidade diferente de todos os que nós tínhamos visto antes. Por isso eu fiz questão de fazer esse tipo de referência. Né? Temos aqui também o objetivo, né, em relação à conscientização dos trabalhadores sobre os riscos a que estão expostos. Né? E quais seriam esses riscos? Os mapas de risco também devem estar entre essas obrigações, conforme o próprio padre Valdeci acabou de falar. Quais são esses riscos? Os riscos biológico, físico, ergonômico, risco de acidente e riscos químicos. Dentro do risco biológico, na verdade, são todos aqueles com vírus, bactérias, fungos, bacilos, locais que vocês identificam essa possibilidade. O risco físico, nós falamos em termos de ruídos, vibrações, radiações não ionizantes, frio, calor, pressões anormais, trabalho em turnos, né, ou trabalho noturno, e postura, e gases e vapores. Né? Em relação ao ergonômico, é o esforço físico intenso, levantamento de peso e postura na estação de trabalho. Em relação ao risco de acidentes, o controle que acaba levando a esse tipo de risco é o controle rígido de produtividade, né? A imposição de ritmos excessivos, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia, repetitividade. E, normalmente, além de aumentar a produtividade e fortalecer a imagem da empresa, diminui o presenteísmo, o fato de vocês procurarem identificar os riscos. Quando o trabalhador atua no ambiente seguro, identificou o risco, melhorou as condições de trabalho local, ele passa, na verdade, a ter condições de trabalho melhor e, com isso, ele falta menos.
ele produz mais, ele torna-se mais produtivo, não faltando, ou não. Também existe um negócio chamado presenteísmo, tá? Que não é o absenteísmo, não é o funcionário faltar. O presenteísmo é aquele que está presente no ambiente de trabalho, porém, é como se não estivesse. Isso, quando você tem um ambiente de trabalho seguro, isso não acontece com tanta frequência. Próximo. Vamos à NR6, que é o EPI. Em geral, nas palestras sobre segurança do trabalho, são um tema comum, falado todos os anos. Dentre as preocupações em relação à saúde do trabalhador, e que é o motivo para ser citado em todas as palestras de segurança do trabalho, o uso correto do EPI, que também é verificado por vocês, quando vocês fazem uma visita em algum setor, certo? Que identificam que alguém não está utilizando o EPI de forma adequada, vocês são os primeiros a fazer os comentários, né? E a chamar a atenção. Eu acho que isso é extremamente importante. A avaliação de qual equipamento de proteção individual é necessário para cada função e área de trabalho é feita através da avaliação do ambiente de trabalho pelos técnicos de segurança e engenheiros de segurança, ou por empresas que nós contratamos para esse tipo de atividade, para a identificação das medições no local de trabalho, os físicos, químicos, para poder definir que tipo de equipamento será utilizado em função daquele local de trabalho, tá? Em função da exposição aos riscos daquele local de trabalho. Lembrando uma coisa importante, que o fato de existir algum elemento no ambiente de trabalho que possa causar doença, porém, esses elementos em concentrações abaixo do limite de tolerância e do nível de ação, não causam prejuízo à saúde. Daí a necessidade das medições. Para isso são feitas as medições. Muita gente se queixa com o pessoal da segurança do trabalho aqui, não, porque no meu ambiente tem isso, tem aquilo, tem esse produto, tem aquele. Só que para isso nós fazemos as medições com o objetivo de verificar se ele está dentro do nível de não agressão à saúde do indivíduo. E a maior parte das vezes, quando você encontra isso, você coloca novo, está acima do nível. Bem, qual é a forma de você controlar acima do nível? É você dar EPI, verificar se o EPC está de acordo. Entendeu? Essa é a função. A avaliação do EPC, que é o equipamento de proteção coletiva, também é feita pelos técnicos de segurança. Ver se as capelas estão com exaustão, se tem enclausuramento das máquinas. O que se faz com isso é tentar evitar o máximo possível qualquer agressão à saúde do trabalhador. A próxima. NR7. NR7 é o PCMSO. É o programa, na verdade, que tem a função de proteger e preservar a saúde do trabalhador em relação aos riscos que são identificados pelo PGR, que é o ANR1. Em função dos riscos encontrados e das medições desses elementos, é que o médico do trabalho avalia quais os exames que devem ser feitos para controle da saúde do trabalhador e evitar complicações inerentes aos agentes identificados nessas avaliações. Observamos na prática que entre os motivos de saúde que mais colaboram para as faltas estão os quadros respiratórios, dores musculares, articulares e lombares, além do que o padre Valdeci comentou mais cedo, dos quadros psíquicos. No entanto, ao cuidar da saúde do funcionário, é possível reduzir significativamente essas queixas e, com isso, também reduzir o absenteísmo. Ainda uma observação. No pós-pandemia, os quadros psiquiátricos tiveram um aumento absurdo, e não só entre os funcionários administrativos e professores, mas também entre os alunos que atendemos aqui no departamento médico, fazendo uso de múltiplos medicamentos para depressão e alguns com síndrome do pânico, o que é assustador pela idade dessa garotada. Eles são muito jovens para estar utilizando essa quantidade de medicação que tem sido fornecida. Como eu falei antes, nós não estávamos ainda gravando, o uso indiscriminado, tá, de medicamentos para depressão e para síndrome do pânico,
entre essa garotada é um verdadeiro absurdo. Aliado a isso, o uso de substâncias não lícitas também acaba chegando a esses problemas que nós estamos tendo agora em relação ao que aconteceu esta semana e há 2 semanas atrás. Né? Deixa eu ver o que mais. Bom, a gente acredita que também muita coisa está relacionada, tá, à pandemia. Né? Por quê? Durante a pandemia, as pessoas ficaram em casa, muito tempo em casa. A volta, o retorno às atividades, ao convívio, em algumas situações, eles têm muita dificuldade no relacionamento interpessoal, certo? E além só pelo Covid, talvez tenha sido... ainda tem isso. Além dessa dificuldade, a gente não sabe quais são as consequências de quem teve Covid a longo prazo, né? Da mesma forma, a consequência das vacinas a longo prazo, porque não houve tempo hábil para avaliação dos seus efeitos secundários. Então, a gente ainda pode estar em viés de muita coisa que ainda vai aparecer ao longo do tempo, muitas queixas que hoje não se consegue identificar bem e que tem-se dificuldade até de saber como tratar em função da dificuldade de saber como elas começaram. Tem até uma tabelinha aqui, ó, que, por acaso, no último relatório da Previdência Social, essa eu tenho que ler mesmo, em que apareceram 9% dos auxílios-doença e aposentadorias por invalidez foram por transtornos mentais e comportamentais, perdendo apenas para lesões ou envenenamentos 31%, e doenças do sistema ósseo-muscular 19%. Você vê que, na verdade, os transtornos mentais, que antes era uma coisa pouco comum, tá, aumentou assim de uma forma drástica, tá, pós-pandemia. Próximo. NR9. É avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. Tá? Estabelece, na verdade, os requisitos para avaliação das exposições ocupacionais, quando identificados pelo PGR, previsto na NR1, e subsidiá-lo com as medidas de prevenção para os riscos ocupacionais identificados. Próximo. NR10. Segurança em instalação e serviços sem eletricidade. Eu estou fazendo essas colocações todas porque ninguém aqui imagina que existam tantas normas que nós somos obrigados a seguir. Nós e qualquer empresa é obrigada a seguir em função da existência do SESMIT. É necessário, na eletricidade, que o profissional apresente primeiro o certificado de treinamento da NR10 e, ao se candidatar para essas operações, que frequentemente renove o curso conforme as normas de treinamento da NR10. As medidas de controle são adotadas em conjunto com as demais iniciativas da empresa, preservando, em primeiro lugar, a saúde e segurança do trabalhador no meio ambiente laboral. Estaremos fazendo agora, em outubro, esse novo treinamento para todos os funcionários da PUC-Rio que trabalham com eletricidade. Segundo uma pesquisa recente da Associação Brasileira de Conscientização, para os perigos da eletricidade, feitas em 2013 a 2019, cerca de, não se assustem, 4.300 pessoas morreram por conta de choque elétrico nos últimos 7 anos, neste período de 2013 a 2019, devido a irregularidades conforme as regras da NR10. Próximo. NR15. Vocês estão vendo aí que a NR15, na verdade, fala sobre atividades e operações insalubres, né? Que são com o objetivo de identificação de áreas insalubres dentro da universidade e a exposição do funcionário a esses agentes com o intuito de eliminar, mais uma vez, mitigar ou neutralizar esses riscos, fazendo a avaliação do grau de insalubridade para definir os percentuais em grau médio ou máximo, de 20 ou 40. Nós não temos aqui os graus de 10%, não faz parte do nosso grupamento. O objetivo desta NR não é simplesmente, né, a NR15, não é simplesmente atribuir uma compensação salarial pela exposição ao trabalho insalubre.
e sim fazer com que o empregador trabalhe no sentido de eliminar, diminuir ou neutralizar essa exposição, mantendo em boas condições a saúde do trabalhador e, com isso, ele também poderá deixar de pagar esse adicional, o que gera uma economia para a empresa. Então, na verdade, é um estímulo para que as empresas invistam no seu trabalhador, nos seus equipamentos de proteção, para que tenha um custo menor de manutenção, um custo menor de valor de pagar a própria previdência. Bom, a eliminação e a neutralização deverá ocorrer de forma com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro do limite de tolerância e com a utilização de equipamentos de proteção individual. 16, que está aí também junto com a NR15, tá? Eu não me preocupei em diferenciá-la da NR15, porque também é uma indenização, na verdade, para o trabalho, para o risco de trabalho, tá? Porque, na verdade, a gente, na universidade aqui, a gente só tem, o único que recebe periculosidade é o pessoal que trabalha com eletricidade, tá? Porque nós não temos aqui tanque de armazenamento de combustível, radiação ionizante, substâncias radioativas, nem trabalhamos com explosivos, que são as outras que dariam um adicional de periculosidade. Nós só temos aqui, na verdade, os eletricistas, então, que têm direito a isso. A gente não tem nenhum outro tipo de produto que possa ser de risco da vida do trabalhador. O próximo. 17. A NR17, na verdade, fala sobre ergonomia. Ergonomia, na verdade, é a avaliação da estação de trabalho do indivíduo. Que a gente faz, o pessoal da segurança do trabalho aqui, quando solicitado, vai ao local avaliar a estação de trabalho do funcionário, e muitas vezes tem queixas osteomusculares, dificuldade de posicionamento de postura, e reclama de umidade no ambiente, que deve ter acima de 40%, reclama da temperatura do local de trabalho, que deve estar, na verdade, entre 20% e 23%. Então, isso é avaliado também pelos técnicos de segurança do trabalho da universidade, né? NR23 é a próxima. NR23 é a proteção contra incêndio. É a verificação e controle dos equipamentos, além do acompanhamento. A gente tem aqui um projeto de incêndio da PUC, que está no Corpo de Bombeiros já há alguns anos para tentar ser feita a aprovação. A cada mudança de governo, infelizmente, a cada mudança de governo, que você tenta ter essa liberação do Corpo de Bombeiros, eles criam novas dificuldades. Então, a gente tem acompanhando sistematicamente todas as modificações que são necessárias, têm sido feitas. Quando eu falei da história dos hidrantes, na verdade, foi uma brincadeira, mas essa brincadeira, na verdade, tem motivo, né? Eu estou na PUC há 21 anos. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu verifiquei foi a ausência total de água para um sinistro que pudesse ocorrer na universidade, né? Naquela época, a primeira coisa que eu fiz foi levantar quais seriam as nossas necessidades. Fiz um trabalho que apresentei para o padre Hortal, na ocasião, para o professor Augusto, para o professor Escavarda, demonstrando, tá, que se nós tivéssemos um sinistro dentro da universidade, as consequências seriam danosas. Eles se sensibilizaram realmente com o trabalho que eu apresentei e a gente contratou uma empresa que colocou água nos prédios. Em toda a universidade hoje você tem os hidrantes que podem ser utilizados pelo bombeiro militar quando chega para atender algum sinistro. Só quem mexe nos hidrantes são os bombeiros militares. O nosso bombeiro civil aqui não pode mexer em nada disso. Mas se não fosse feito esse alerta lá atrás, nós teríamos algum problema caso tivéssemos sinistro. É que, normalmente, aquele moço lá em cima, ele tem a mão estendida sobre a PUC há muito tempo, né? E esperemos que assim continue, porque até agora não tivemos
nenhuma coisa tão grave, a não ser esses últimos que aconteceram agora, mas não tem nada a ver com incêndio, que foi as tentativas de dar fim à vida. Vou passar o próximo. A NR32 fala, na verdade, sobre segurança em serviços de saúde. É mais específico, na verdade, para o próprio serviço de medicina ocupacional, né? Ela engloba toda a área de saúde com os cuidados necessários para a preservação dos seus profissionais. Quando falamos em preservação da saúde, falamos em NR7, com os exames ocupacionais determinados pelo PCMSO, falamos em atendimentos clínicos de rotina e emergenciais, falamos de nutrição, falamos de plano de saúde e de exames de laboratório, falamos do programa de auxílio e medicação para funcionários com dificuldades financeiras para o seu tratamento, tá? Engloba também a relação com o PGR, que deve evidenciar a avaliação dos riscos ocupacionais dos trabalhadores da área de saúde. NR33. A próxima é a NR33. É meio cansativo isso, mas vocês vão entender o porquê. NR33, a segurança de saúde nos espaços confinados, né? O que é um espaço confinado? Espaço confinado é qualquer área ou ambiente que atenda simultaneamente a 3 requisitos básicos: não ser projetado para ocupação humana contínua, possuir meios limitados de entrada e saída e que possa ter uma atmosfera perigosa. O que nós falamos sobre esse espaço confinado? Nós falamos aqui sobre as nossas caixas d'água subterrâneas, e quando elas precisam ser limpas, precisa ser feita a avaliação de alguma rachadura, alguma coisa assim. Essas pessoas que descem para fazer esse trabalho, elas são treinadas inicialmente, elas têm que passar por treinamento e nunca podem entrar sozinhas, elas são sempre acompanhadas de mais de duas pessoas, além do técnico de segurança e do bombeiro profissional civil. É obrigatório para evitar que haja acidentes. Se alguém, por acaso, tiver algum problema dentro de uma caixa dessa, tem que ter uma facilidade rápida, uma rapidez na retirada deles de lá. Então, é um risco. A NR35, segurança em trabalho em altura, né? Também acompanhado pelo técnico de segurança e pelo BPC, o bombeiro profissional civil. Toda atividade executada acima de 2 metros de nível inferior em que haja risco de queda é considerado trabalho em altura e só deverá ser liberado após a emissão do negócio chamado PT, permissão de trabalho pela área de segurança. Só estão autorizados a fazer trabalhos em altura funcionários habilitados para este fim e com treinamento periódico bienal. Agora vamos para observar o seguinte: faltou uma, né? Porque eu falei da 1, falei da 5, da 6, da 7, da 9. Eu acho que eu pulei uma, que é a próxima que vai entrar agora. Volta. NR4. O que é a NR4? É o próprio SESMIT. O SESMIT que congrega isso tudo, na verdade, é a NR4. Tá? E que, na verdade, ela mostra claramente que todas as NRs interagem dentro do SESMIT. Isso não é só a NR da PUC, não é só o SESMIT da PUC, não. Em qualquer empresa, tá, que tenha SESMIT, tudo isso que eu disse interage dentro do SESMIT. É lógico, cada um com a sua especificidade. Se é uma indústria de construção, são outras normas, são algumas daquelas que eu não falei. Se é um SESMIT de área naval, tem as suas próprias normas diferentes das que eu coloquei aqui. Eu só coloquei aqui, na verdade, as nossas. Mas se parar para pensar que são 35, imagina que todas as empresas tenham o seu SESMIT direcionado para o tipo de trabalho que cada um tem. Certo? Inclusive, eu acredito que desse formato dá para vocês entenderem um pouco melhor o trabalho que o SESMIT tem, a integração que o SESMIT tem entre si. O que, na verdade, a gente diz que é o SESMIT? O SESMIT é um grupo formado por profissionais de segurança e da medicina do trabalho que atuam nas empresas com a finalidade de aplicar os conhecimentos de modo a reduzir e eliminar os riscos à saúde do trabalhador existentes no ambiente de trabalho. Nesse momento aqui, eu quero fazer um agradecimento especial à professora Helena Guarisco,
responsável pelo planejamento especializado das atividades acadêmico-comunitárias, da Vice-Reitoria para Assuntos Comunitários, com a sua paciência e o seu conhecimento, nos ajudou na criação e desenvolvimento desse organograma. Ele não foi fácil, na verdade, nós levamos algumas semanas para montar isso, tá? Que não vai ser visto no slide seguinte, que fica um pouco... É exatamente isso aí. Vocês imaginam essa complexidade para você montar isso tudo e poder mostrar para vocês o que é o SESMIT. O dimensionamento do SESMIT, ele tem que ter médico do trabalho, tem que ter engenheiro do trabalho, ele tem que ter técnico de segurança do trabalho, ele tem que ter enfermeiro do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho. Na verdade, é um conjunto, né, todos trabalhando em prol da saúde dos funcionários da empresa, ou seja, no nosso caso aqui da universidade, certo? Vamos passar outra aí. O SESMIT, dentro do projeto de incêndio e pânico, na verdade, o SESMIT controla 1.100 extintores, 471 mangueiras e 22 casas de máquinas de incêndio. Isso é o que nós temos dentro do campus e é controlado pela área de segurança do trabalho. Próximo. O SESP e os projetos externos. Você vê que, na verdade, não é apenas as coisas que ocorrem aqui dentro. Além do trabalho dentro da universidade, o SESP está envolvido com os projetos externos firmados com a PUC-Rio, Shell, Petrobras, Equinor, etc., por meio de documentação obrigatória exigida pelos contratantes. É o PGR, o GRO, o PCMSO, o ASO, treinamentos, né? Isso faz parte também do trabalho do SESMIT. Assim como as empresas que vêm trabalhar aqui dentro, tipo a Sodexo, por exemplo, elas também têm que apresentar a mesma documentação que nós apresentamos para as empresas fora que fazem o contrato com a PUC, elas também têm que nos apresentar a documentação que tem que estar de acordo para evitar que a gente tenha processos trabalhistas futuros. Entendendo agora o porquê que o SESMIT fez essa revoada toda. O SESMIT está presente em todos os momentos da vida dos funcionários. Começa com a elaboração do LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições de Ambientais de Trabalho, na admissão. Esse laudo é encaminhado à área médica para avaliação dos exames laboratoriais e de imagem necessários em função da exposição aos riscos ocupacionais do candidato à vaga. A partir daí, posteriormente, é feito exame clínico e avaliação dos exames solicitados pelos médicos do Serviço de Medicina Ocupacional, onde o candidato será considerado apto ou inapto para aquela função. O exame periódico é feito regularmente, deveria ser mais regularmente, mas tem uma certa dificuldade das pessoas entenderem isso, é feito regularmente de acordo com o nível de exposição aos riscos ocupacionais. Ele pode ser semestral, anual ou bienal. Nas mudanças de função, agora a mudança já não é mais mudança de função, chama-se mudança de risco ocupacional, novamente é feito LTCAT com avaliação dos riscos da nova função e encaminhado ao SMO para avaliação da necessidade ou não de exames complementares e, a partir daí, encaminhado para o exame médico. Ainda os exames de retorno ao trabalho, após afastamento por mais de 15 dias, auxílio-doença, licença-maternidade, licença sabática, acidente de trabalho, licença sem vencimentos. E nos exames demissionais, o funcionário é avaliado pela área média para definir se está apto ou inapto para ser demitido. Muitas das vezes ocorre não só a aptidão, como a inaptidão também acontece na hora do demissional. A pessoa não poder ser desligada da empresa por situações de saúde, principalmente. A cada início de semestre, o SESMIT é solicitado para palestras de segurança e primeiros socorros aos alunos das engenharias, de química e de artes. Vocês veem que, na verdade, as atividades são grandes, né? Próximo. Isso aí, na verdade, é uma representação do trabalho em altura, né? Que tem dois trabalhadores em cima desse carrinho, e os trabalhos em áreas de espaço confinado. Você vê que tem uma pessoa descendo, tem pelo menos mais 2 pessoas do lado de fora, né? Para entender que é um trabalho difícil, não é fácil de ser feito. Próximo. Esse aqui é a hora, né?
Deixa eu ver qual é o próximo. Bom, isso, na verdade, foi uma foto que a gente tirou para identificar o SESMIT, né? Identificar o local onde ele está. No próximo. Durante a pandemia, o Augusto até falou sobre isso, mas como já estava no slide, né? Durante a pandemia, o SESC se manteve permanentemente ativo, com a realização de atendimentos online, por e-mail, por protocolo e telefone, esclarecendo dúvidas e orientando os funcionários técnico-administrativos e professores e alunos em relação aos questionamentos sobre o Covid. Recebimento de todas as notificações sobre testes positivos e ou negativos e demais questões relativas à pandemia. Mapeamento de toda a universidade, salas de aula, auditório, Igreja do Sagrado Coração de Jesus e todos os departamentos e áreas do campus em relação ao distanciamento necessário para um possível e breve retorno às atividades, além da sinalização com afastamento mínimo das áreas comuns da PUC-Rio. Participação ativa na comissão de retorno, criada pelo padre Josafá Carlos de Siqueira, com o objetivo de mantermos o escalonamento presencial, como foi o caso da Prefeitura, o retorno dos laboratórios de pesquisa sem alunos de graduação e recomendação para que os serviços administrativos, funcionando online, assim permanecessem até que tivéssem condições para o retorno presencial gradativo. Próximo. É aquela hora que eu falo? Não. Vamos resumir de forma bem simples o que é o SESMIT. É um serviço de medicina ocupacional somado à segurança do trabalho. Para o próximo. Eu vou fazer no final. Próximo. Isso é um resumo. A segurança do trabalho tem a função de identificação dos riscos ocupacionais com o objetivo de eliminação, mitigação ou neutralização desses riscos, definindo e implementando meios para a proteção do trabalhador no seu ambiente laboral e acompanhar a evolução dessas intervenções. Já a medicina do trabalho tem a função de avaliar o trabalhador em relação à sua saúde, identificar possíveis relações com o trabalho ou não, e orientar o funcionário em relação aos cuidados que deve ter, além de alertar a segurança do trabalho em relação àquele ambiente laboral. Em relação às queixas não relacionadas ao trabalho, orientar a melhor conduta ou forma de tratamento. Bom, antes de eu finalizar, né, já foi bem cansativo isso, eu recebi hoje pela manhã uma publicação do Diário Oficial. Essa é o que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Diário Oficial, do dia 22/9, a Lei 14.457/22, em que a CIPA passa a se chamar Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. O objetivo é a adoção de medidas de prevenção e de combate ao assédio sexual e outras formas de violência no âmbito do trabalho. As empresas que possuem CIPA deverão adotar as seguintes medidas: inclusão de regras de conduta a respeito do assédio sexual e de outras formas de violência nas normas internas da empresa, com ampla divulgação do seu conteúdo aos empregados e às empregadas. Fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias, para apuração dos fatos e, quando for o caso, para aplicação de sanções administrativas aos responsáveis diretos e indiretos pelos atos de assédio sexual e de violência, garantindo o anonimato da pessoa denunciante, sem prejuízo de procedimentos jurídicos cabíveis. Terceira, inclusão de temas referentes à prevenção e ao combate ao assédio sexual e outras formas de violência nas atividades e nas práticas da CIPA. E o quarto, a realização, no mínimo de 12 em 12 meses, de capacitação, de orientação e de sensibilização dos empregados e das empregadas em todos os níveis hierárquicos da empresa sobre temas relacionados à violência, ao assédio, à igualdade e à diversidade no ambiente do trabalho, em formatos acessíveis, apropriados e que apresentem máxima efetividade de tais ações. As empresas têm um prazo de 180 dias a partir desta data para adotar as medidas. Isso eu recebi hoje de manhã cedo, não fazia parte da explanação, mas eu achei que, de qualquer forma, deveria ser colocado, era o momento adequado. Muito obrigado.
a todos. Desculpem, foi pesado, eu sei que foi pesado, porque é muita informação que, na verdade, ninguém sabia, muito poucas pessoas sabiam que existiam esse tipo de trabalho realizado pelo Sérgio. Muito obrigado. Obrigado, doutor Álvaro. Só me representando brevemente, sou o Caio, secretário dessa gestão. Antes da gente fechar de vez, a gente sempre faz um último momento das perguntas. Traz algumas perguntas aqui que o pessoal coloca no chat para a gente fechar. Eu já separei algumas aqui, vou levando para o senhor para a gente discutindo junto. A primeira é, diante de tantos casos de problemas com a saúde mental entre os funcionários, alunos e professores, o que está sendo feito para ajudar esses profissionais? Seu microfone está fechado, doutor Álvaro. Você pode repetir, porque Claro. foi muito ruim aqui no computador. Vamos lá. Diante de tantos casos de problemas com a saúde mental entre os funcionários, alunos e professores, o que está sendo feito para ajudar esses profissionais? Bom, olha só, nós vamos ter reunião essa semana, provavelmente na outra, reuniões com várias áreas dentro da universidade. Eu acredito que esse problema só possa ser solucionado juntando várias cabeças, várias áreas, para que cada um possa dar a sua sugestão e, a partir daí, verificar qual é a melhor conduta que a universidade vai ter. O padre Anderson pediu isso, inclusive, tanto a mim quanto a professora da psicologia até se falou no CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida. Tá? Na verdade, existem várias possibilidades, mas que isso vai ser decidido em reuniões ainda, ou esta semana ou semana que vem, qual seria a melhor conduta dentro da universidade. Talvez até uma das possibilidades seria utilizar a TV Pixel, por exemplo, para se começar a colocar alguns insights, principalmente para os alunos, onde a gente está percebendo que a situação é um pouco pior. Claro que como eu disse inicialmente lá, entre funcionários e professores, terceirizados também, né? Também existem muitos casos desses, mas o que está preocupando realmente mais são os alunos, porque são muito mais jovens, né? Tem um tempo de vida pela frente que a gente não quer que seja uma vida ruim. Perfeito. Tem uma segunda pergunta aqui na sequência, bem geral, mas acho bem pertinente, que é uma dúvida bem comum. O que é considerado acidente de trabalho? Talvez discutir o trânsito do funcionário até o local de trabalho seria, enfim, se tiver um acidente lá no ônibus, o cara é considerado acidente de trabalho. Se ele resolveu almoçar ali no shopping da Gávea e tiver algum problema, é considerado acidente de trabalho? Acho que essa que é a discussão que a pergunta provoca. O que é considerado acidente de trabalho? Acidente de trabalho é tudo aquilo que ocorre dentro do teu ambiente de trabalho, né? Pode ser um ambiente de trabalho mais agressivo ou menos agressivo. E também os acidentes que a gente considera acidente de trajeto. É o acidente especificamente a caminho do local de trabalho ou na saída do trabalho até chegar à sua residência, desde que ele não tenha nenhum desvio do caminho. Por exemplo, você vai para sua casa, tá, o ônibus bate. Isso é um acidente de trabalho. Você se machuca, isso é um acidente de trabalho. Agora, você, em vez de ir para sua casa, você vai no mercado, certo? Fazer uma compra. Esse não é o seu caminho normal para a sua casa. Então, esse não pode ser considerado como acidente de trabalho. Você não foi para o seu local de residência, você fez um desvio. Esse deixa de ser considerado acidente de trabalho. Perfeito. Eu tenho uma aqui própria. O senhor comentou sobre os hidrantes, enfim, fez uma série de pontuações a respeito. Eu sempre tive uma dúvida sobre os hidrantes dentro dos departamentos. Bom, como técnico de laboratório há muitos anos, eu tenho essa cultura de entender que é importante que a gente teste os equipamentos de segurança dentro das áreas. E os hidrantes, eu sempre fiquei na dúvida de como que seria o melhor teste, mesmo se precisa fazer teste neles. Pela palestra do senhor hoje, ficou claro que, na verdade, esses hidrantes são acessados por equipes externas, talvez bombeiros do Estado. Então, eu queria saber se existe uma sugestão legal, se existe uma boa prática na manutenção desses hidrantes internos assim, dos departamentos, se existe algum tipo de rotina, alguém vem a pouco faz um teste. Normalmente, sempre tive essa dúvida. Nós temos duas situações.
Os hidrantes de rua, que é esse que eu falei, que a gente conseguiu colocar aqui também, né? Esse hidrante de rua só pode ser testado pelo Corpo de Bombeiros. Os hidrantes externos, tá? Os hidrantes que a gente tem aí com as mangueiras, esses podem ser testados por nós mesmos ou por uma empresa que venha especificamente com esse objetivo. A gente até fez, lá atrás, a gente fez umas 2 vezes esses testes. De qualquer forma, tá? Isso para ver se tem água, na verdade, nos prédios que você vai utilizar. Mas o equipamento em si, de uma forma geral, tanto as mangueiras quanto os extintores de incêndio, eles sofrem manutenção permanente. Tá? Todo mês nós temos uma manutenção dessas mangueiras, desses hidrantes. E esses testes, evidentemente, de vez em quando nós fazemos. Quando nós sabemos que existe algum risco de algum local que possa faltar uma água, tipo aparecer uma ferrugem em algum lugar, está vazando um pouco de água em algum lugar, claro que a gente revê isso tudo. O próprio bombeiro profissional civil, que fica dentro da universidade, essa é uma das funções dele, passar e avaliar cada área que possa ter alguma complicação de não funcionar o hidrante depois. E isso geralmente vai acompanhado com um técnico de segurança nosso. Perfeito. Vou trazer uma última pergunta para fechar, a gente já está chegando aqui no nosso horário. Seria, quais são os benefícios que a PUC auxilia para o funcionário quando ocorre algum acidente de trabalho ou doença? Olha, o auxílio que a universidade dá, na verdade, a gente depende até do tempo de afastamento do funcionário, certo? Você sabe que o acidente de trabalho, né, garante o teu pagamento integral do teu salário, certo? Mas qualquer de afastamento do funcionário, a gente tem aqui, por exemplo, o funcionário na ativa, tá? Ele tem 6 meses de complementação salarial se ele precisar ser afastado e ir para o INSS. A PUC complementa o salário dele. Se ele já é aposentado, certo? A PUC, na verdade, paga o salário integral. Tá? E, em relação à necessidade de alguma outra coisa, tipo medicação e tudo, nós temos aqui a Paula, que faz esse controle, que é um fornecimento de medicações para qualquer necessidade que as pessoas não tenham condições de pagar sozinhas. Além de que a gente tem um carro aqui que faz o transporte dessas pessoas. Perfeito, doutor Álvaro, muito obrigado. Vou passar agora de novo a palavra para o padre Valdecir, que está aqui com a mão levantada, de forma online, e a gente já vai se caminhando para o final aqui do nosso evento. Eu acho que eu me estendi muito, é por isso. Padre Valdecir, seu microfone está fechado. Mas o meu é pergunta também. Né? Opa, por favor. Tem uma outra pergunta lá que acho que foi colocada. Você, enquanto isso, pode ir olhando, por favor. Por favor, vamos lá. Doutor Álvaro, tem uma questão que talvez o senhor pudesse nos ajudar. Qual é realmente o valor dos EPIs para se evitar acidentes e preservar a saúde pessoal? Está falhando um pouco, padre. Vamos lá. Qual é o real valor dos EPIs para se evitar acidente e, inclusive, para se preservar a saúde pessoal e ajudar na saúde coletiva? Está sem som, doutor. Olha, padre, nós não temos como... Eu não tenho como dizer agora qual é o valor que a gente gasta com EPI. Não é o valor nunca... econômico, não. É o valor realmente para se evitar. Não é valor econômico. Qual é a eficácia? Qual é a eficácia dos EPIs? Valor em termos de eficácia. Sim, olha só, padre. Nós estamos sempre renovando os EPIs e identificando a cada necessidade de uma melhoria dos EPIs. Nós não nos preocupamos muito com o custo, porque eu acho que o custo da vida, o custo da saúde é muito maior.
Então, a gente está aqui sempre renovando os EPIs, sempre trazendo coisas novas, cada coisa nova que aparece no mercado e que vai facilitar a vida do trabalhador, a gente sempre coloca. Esse é o tipo do custo que eu não tenho esse tipo de preocupação. Mas, doutor Álvaro, repito, não tem nada a ver com custo a minha pergunta. Minha pergunta é que o som está muito ruim. por favor. Se é eficaz realmente. Caio, abre o seu som aí e repita a coisa, por favor. Oi, doutor Álvaro, talvez eu possa ajudar aqui na comunicação. O som dele está estranho. Sim, a ideia é discutirmos a real importância dos EPIs, o valor com relação à eficácia dos EPIs na aplicação do dia a dia dos trabalhadores, da segurança ocupacional, e não simplesmente discutir o valor econômico, mas esse valor de eficácia, né, do benefício que o EPI traz aqui para a nossa rotina. Essa é a ideia. Caio, só um minutinho. Não é que não discutir valor, absolutamente, não tocar em valor econômico. Sim. Deixa isso claro para ele. Sim. Bom, agora eu consegui ouvir, porque estava muito estranho o seu som. O seu som estava um pouco estranho. Sobre eficácia do uso. Qual é o valor desse EPI? É claro que o nosso objetivo é garantir a saúde do trabalhador. Então, na verdade, quando a gente observa que algum EPI não está sendo suficiente para prevenir alguma doença, alguma patologia desse trabalhador, a gente troca o EPI quando identifica isso. Mas a nossa preocupação é fundamentalmente que o EPI proteja a saúde do trabalhador em todos os níveis. Se eu me fiz entender. Não, eu acredito que eu me expressei. Se é eficaz ou não, se ajuda ou não. Ela é eficaz. Claro que eles são eficazes. Se não fossem eficazes, padre, a gente não utilizaria, trocaria por outro. Hein? Mas, assim, tem gente que gosta... Nós temos... Em relação à proteção do trabalhador, a gente tem dois formatos. Um é a proteção coletiva, certo? E outro é a proteção individual. Tá? Então, todos os EPIs que nós temos aqui estão configurados para a proteção individual do trabalhador. Todos os trabalhadores que estão expostos a algum risco ocupacional são obrigados a fazer o uso do EPI, para evitar exatamente que tenham um prejuízo de saúde. É isso. Vai lá, Caio. Você tem alguma dificuldade com alguma dificuldade de conseguir que o trabalhador, por si só, pelo EPI, ele consiga ficar isento de exposição? Por isso existem as insalubridades. As insalubridades são aquelas situações em que a gente não consegue, com todo o equipamento de proteção individual, com todo o equipamento de proteção coletiva, a gente não consegue neutralizar totalmente, a gente usa o adicional de insalubridade para isso. Perfeito. Vamos lá. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui. Por que os inspetores, acredito que sejam inspetores, foram mantidos no campus trabalhando se na pandemia não havia alunos nem professores presentes no campus? Acho que é a oportunidade de discutir por que de fato havia sendo gente escalada, mesmo em tempos pandêmicos. Olha só, isso é uma decisão, tá, que não compete a nenhum de nós, compete à direção da universidade. E eles foram mantidos no campus exatamente para evitar, primeiro, que houvesse circulação desnecessária dentro do campus. Segundo, afinal de contas, a universidade ela tinha que ser fechada de alguma forma, tinha que alguém ficar tomando conta para evitar que houvesse invasões. Por isso eles foram mantidos, tanto que eles foram mantidos em sistema de rodízio, certo? Não, eram bem poucos, na verdade, que faziam o rodízio, trabalhavam, na verdade, um dia e não vindo 3 ou 4, dependendo da quantidade de pessoas que existiam no dia. Mas isso, claro que todos os locais em que você tem a necessidade de manter a integridade do local, precisava ter alguém que ficasse tomando conta dessas áreas. Perfeito, respondido. Mais uma pergunta que acabou de chegar. Sim, desculpa, doutora. Só uma coisa, da mesma forma que o meu pessoal também
veio trabalhar, os técnicos de segurança também vieram trabalhar exatamente para fazer o quê? O mapeamento, pensando sempre num retorno que não se imaginou que fosse ficar tanto tempo afastado do trabalho. A gente fez desde o início, começou a mapear o campus todo para que pudessem ter um retorno progressivo ao trabalho. Não imaginamos que ficasse esse tempo todo. Essas pessoas também trabalharam no mesmo formato. Tá? Tinham que vir aqui para fazer o trabalho. Eu, os técnicos de segurança, estivemos aqui esse tempo inteiro, da mesma forma que os inspetores, cada um dentro da sua atividade de trabalho. Perfeito. Mais uma pergunta: por que a PUC nunca implementou um plano de evacuação em massa em caso de incêndio? Como? Evacuação? Isso, uma evacuação em massa em caso de incêndio. A pergunta é por que a PUC nunca implementou, eventualmente discutir se existe esse plano para frente. Pelo contrário. Lá atrás, inclusive alguns anos atrás, nós chegamos a fazer uma brigada voluntária de incêndio com mais de 100 pessoas, certo? Fizemos treinamentos fora da PUC, certo? Só que a rotatividade, né, você, para poder participar de uma brigada de incêndio, você tem que estar o tempo inteiro sendo atualizado. E a rotatividade acabou que fez com que esse grupamento de voluntários fosse sendo cada vez mais reduzido. Tá? A gente tem uma previsão, a gente não fez nada ainda diferente, porque a gente está esperando, na verdade, a definição do Corpo de Bombeiros, se nós estamos realmente com todo o equipamento, por nós, com certeza estão, todos os equipamentos funcionando, todos os equipamentos colocados no local adequado, e a partir do momento que o bombeiro liberar que a gente possa utilizar todos os nossos equipamentos, certamente nós faremos um simulado de algum incêndio ou de alguma coisa que possa ocorrer em qualquer um dos prédios. Não será apenas num prédio, deverão ser em todos. Todos eles deverão ter o treinamento para que possam sair sem lesionar ninguém. Mas isso estamos esperando o Corpo de Bombeiro terminar o projeto, mandar o projeto de volta. Perfeito. Bom, as perguntas se esgotaram e nosso tempo já está chegando ao fim também. Aproveito para agradecer ao Dr. Álvaro pela disponibilidade. Muito obrigado, foi super rico o nosso primeiro dia. Bom, queria passar a palavra agora para o Padre Valdeci, para a Fernanda, para a Dani, para todo mundo que colaborou nesse primeiro dia, para o nosso momento final, para as últimas palavras aí da nossa segunda-feira. Vamos lá, obrigado, Caio, obrigado, doutor Álvaro. É uma alegria tê-lo e escutá-lo, e obrigado, sobretudo, por sua sempre prontidão e gentileza. Creio que foi muito bem lembrado que, quando nós iniciamos os trabalhos na gestão passada e dividimos primeiramente em 4 grupos e depois, na atual, transformamos em 3 grupos, ou seja, o grupo de eventos, mapas de risco, inspeção e investigação, foi para que nós pudéssemos ajudar a universidade, enquanto a comunidade, é óbvio, professores, alunos, funcionários, inclusive as famílias que estão em casa, a entender o valor da saúde no campus, da saúde seja pessoal como coletiva. Continuo dando sempre o meu bom testemunho de que este trabalho foi abraçado com um carinho muito grande por cada uma das gestões. Se agora aumenta mais ainda o campo, ou seja, o guarda-chuva, ele se abre um pouco mais para que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, além de conservar ali o aspecto de acidentes, tem que se preocupar com o aspecto do assédio. É preciso que nós, nos treinamentos, nas reflexões, enfim, tenhamos condições. Talvez ali se entenda o porquê de se ampliar também o número de membros da CIPA. Oxalá o bom Deus nos conduza a entender os campos e os desafios do trabalho. Ao longo de toda a semana, nós estaremos refletindo sobre temas ligados à questão da saúde, da segurança e da questão ambiental, que esta semana, que promete muito, que ficará registrada, que nós poderemos ter acesso novamente, que ela possa nos ajudar a refletir sobre
a realidade em que nos encontramos, sobretudo neste momento bastante delicado de passagem, de retorno do remoto para o presencial. Parece que seria muito, pelo menos nós teríamos em mente, seria muito mais fácil do que nós imaginamos, mas não está tão sereno, tão tranquilo este retorno como nós pensávamos, né? Muita gente queria retornar, hoje muita gente gostaria de continuar no remoto. Haja vista que a questão do trânsito que nós temos que enfrentar para sair de casa e chegar até o trabalho, hoje se mostra como um desgaste muito grande na saúde física, na saúde mental, enfim, em todos os campos, em todas as situações. Oxalá esta semana nos ajude a refletir e a enfrentar os desafios e encontrar possíveis saídas, já que receitas ninguém tem pronto, mas é possível também aqui novamente dizer: sozinhos não seremos capazes, mas juntos, com certeza, nós o seremos. Então, muito obrigado, e eu passo a palavra agora a Daniela, a Fernanda, e depois terá uma palavra final, doutor Álvaro, antes de termos o encerramento. Eu quero agradecer a presença do professor Augusto, nosso vice-reitor comunitário, pela abertura da CIPAT especial, edição especial. E consiga apagar todos os fogos dessa semana, né? Espero. Também ao doutor Álvaro, que está sempre disponível, nos ajudando, nos acolhendo, com todo carinho e amor. E também quero lembrar a todos que amanhã, às 10 horas da manhã, temos o padre Josafá Carlos de Siqueira, nosso ex-reitor da PUC-Rio, com a temática meio ambiente, valor ecológico do cuidado com o campus. Então, eu acho importantíssimo também a presença, né, online dos candidatos que se elegeram agora para a próxima CIPA, né? Muito importante eles já estarem atentos e sabendo como é que como a CIPA se toca, né? Muito obrigada. Uma boa sugestão, acho que poderíamos enviar o link para todos os candidatos, né? Para que eles já entrassem na linha do bom trabalho, né, Fernanda? Põe fogo nisso daí, Fernanda, por favor. Vou colocar tudo, padre. Vou mandar para todo mundo agora. Você quer dizer boa tarde, Fernanda? Quero só agradecer mais uma vez, muito obrigada. Doutor Álvaro, super solícito, atendeu a gente prontamente, como sempre, e a troca muito rápida, muito tranquila, tudo que precisar. E é um prazer sempre ouvir, né, todos os conhecimentos importantes aí para a gente amadurecer, para voltar com responsabilidade, né? Muito obrigada a todos. Amém. Doutor Álvaro, o senhor a palavra novamente. Não, só para esclarecer em relação a esse que eu li no final, que foi publicado agora recentemente, eu mandei para a Marielle, até hoje, antes de vir para cá, eu mandei para a Marielle para ela dar uma olhada, afinal de contas, a área jurídica tem que se posicionar em relação a isso, né? E como nós temos 180 dias para implementar qualquer coisa nesse sentido, o que ela sugeriu é que primeiro houvesse uma reunião entre nós, certo? Com o RH, inclusive, para verificar como seria essa implantação de uma estrutura voltada para essa modificação da NR5. Certo? Então, não é nada que a gente tenha que se preocupar agora, a princípio, que faltam 180 dias para ser implementada. Como então, ficaria essa nova sigla de CIPA? Eu acho que continua a mesma CIPA, pelo menos para mim aqui aparece a mesma CIPA, só que acrescentaram o de assédio e de assédio. Vou acrescentar, mas não houve modificação na sigla, porque senão teria que ser CIPA-A, né? CIPA-assédio. Mas eu acho que essas pessoas que ficam sentadas nos seus locais de trabalho, que não vão a lugar nenhum, que pensam apenas sentado numa cadeira e numa mesa na sua frente, não têm ideia do que essas coisas que eles colocam, tá, criam de dificuldades para as empresas. Não estou falando só em relação a isso, estou falando em relação a todas essas novas regulamentadoras que eu tive de falar, que é muita coisa, na verdade, eu só falei de 13, elas são 35.
Essas pessoas que criam tanta dificuldade, criam tantas leis, tantas modificações, que acabam, na verdade, muitas das vezes, uma norma regulamentadora está enfiada dentro da outra, e aí você acaba fazendo a coisa de forma dupla. Tá? Então, essas pessoas é que não param para pensar, na verdade, o que vai acontecer com quem está lá no final da fila, que somos nós. Mas a gente tem 180 para pensar. Caio. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, um grande abraço a todos e todas. E até amanhã. Até amanhã às 10, pessoal. Muito obrigado.